Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é charge e para isso convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender charge, inferir informações, comparar textos, inferir a presença de valores sociais e culturais. E começando com uma reflexão a respeito desse gênero textual, temos 3 perguntas. Como fazer crítica social utilizando o humor? Que textos humorísticos podem expressar crítica? Que situações do cotidiano podem servir de tema? Então, pensando sobre a primeira pergunta, como fazer uma crítica social utilizando o humor? Isso mesmo, trazendo algo engraçado, trazendo uma crítica um pouco mais leve, através de algo humorístico. Nós temos a charge, que é o nosso conteúdo de hoje, temos o cartoon, que se assemelha um pouco com a charge, é um texto de linguagem verbal e não verbal, que possui apenas um quadro, isso mesmo, um subgênero da história em quadrinho, mas o cartoon ele fala de temas amplos e a charge fala de temas mais específicos, mais regionais. Enquanto o cartoon faz uma crítica também, mas aborda temas mais universais. Ainda temos outros meios, de fazer uma crítica através de textos verbais apenas, de textos escritos, como um comentário, um artigo de opinião, um editorial, que são textos em que o autor expressa ali uma avaliação, um julgamento a respeito de uma temática específica, e normalmente uma temática sempre polêmica, que gera discussão. Ainda, que situações do cotidiano podem servir de tema? Que situações polêmicas podem servir de tema, Situações ligadas à educação, à política, à sociedade em geral, sempre geram discussões. Seguindo, temos já um texto, uma charge, então acompanhe comigo. Temos os elementos verbais, 2 palavras, verdade, mentira. E também temos os elementos não verbais, temos as imagens, as cores, os elementos aí que formam algumas construções, algumas formas. E sobre isso temos já o nosso primeiro exercício. Preste atenção. Letra A. Descreva os elementos que compõem a charge. B. Que crítica social ela expressa? Responda. Voltamos. Descreveu quais elementos verbais e não verbais existem nessa charge e também
que crítica social, que avaliação de um tema atual está sendo feito aqui? Vejamos a possibilidade de resposta. Letra A. No fundo, uma ponte apoiada em bases sólidas. Nessa está escrita a palavra verdade. Na frente, um conjunto de blocos quase caindo, uns em cima dos outros, formando a palavra mentira. Isso mesmo. Então, os elementos que nós temos aqui, mostrando o que vemos nessa charge, são esses. Duas construções, uma sólida, em pé, forte, resistindo, e a outra desmoronando. Qual está em pé e forte? Aqui tem a verdade. E qual desmorona? A mentira. Isso já tem a ver com a nossa resposta da letra B, né? Que significa o quê? Que a mentira não permanece, que ela sempre acaba caindo, que algo acontece com ela. Vejamos agora uma definição, algumas características principais da charge. A charge é um gênero textual por meio do qual o cartunista expressa graficamente seu ponto de vista sobre fatos e/ou temas do cotidiano. Para tanto, utiliza o humor e a sátira. Isso mesmo, nós temos esses recursos aí. Para gerar humor, muitas vezes o cartunista, o autor da charge, ele trabalha com a ironia, com a ridicularização da temática. Isso mesmo, ele extrapola. Tanto que a charge tem aí o seu nome em origem francesa, que significa peso, carga. Tem esse lado de trazer para o ridículo a temática a qual está sendo avaliada, está sendo questionada, criticada naquele momento de produção. Pensando juntos, por que as charges são consideradas um gênero da esfera jornalística? Desse modo, está próxima de que outros gêneros jornalísticos? Então, por que a charge faz parte dos textos do campo jornalístico? Pensando, é um texto que sempre está ligado a um fato, algo que pode ser comprovado. Então, a charge sempre está comentando algo que aconteceu atualmente, recentemente. Por consequência, também é um produto de uma notícia. Então, sempre que você olha um jornal online ou impresso, você encontra textos jornalísticos. Em sua maioria, notícias, que são fatos atuais. E próximo, completando ou julgando essas notícias, esses acontecimentos, vem a charge. Isso mesmo. Então, a notícia ela não tem o papel de avaliar, de opinar, e sim apenas de informar. Já a charge traz um julgamento, uma avaliação a respeito de uma temática que normalmente está em uma notícia. Por isso, ela faz parte, a nossa charge, do campo jornalístico. Ela está próxima de que outros gêneros. Assim também, quando folhamos um jornal, encontramos notícias, charges, encontramos o editorial, que é um texto jornalístico em que o jornal, como empresa, manifesta a sua opinião a respeito de um fato, de uma notícia. Da mesma forma, um artigo de opinião também se assemelha à charge, porque um artigo de opinião, um colunista contratado, que nem sempre tem a mesma ideologia, a mesma opinião que o meio de comunicação em que ele trabalha, ele tem uma opinião diferente muitas vezes, ele é livre, ele comenta conforme o que ele acha. Então, também, assim como o editorial, o artigo de opinião, a charge são textos opinativos, em que o seu autor expressa o seu julgamento. Exercício de número 2. Veja comigo essa chamada, essa manchete de uma notícia. WhatsApp anuncia teste para limitar mensagens encaminhadas a várias pessoas. E temos ao lado ainda para você consultar a charge que já fizemos alguma atividade. A manchete e a charge foram publicadas no dia 20 de julho de 2018. Para a melhor compreensão de uma charge, o leitor precisa saber o que estava ocorrendo no momento de sua criação. A charge lida tem essa característica? Então analise a manchete e a charge, e elas têm essa característica em comum?
Voltamos. Respondeu? A manchete e a charge, elas têm essa característica em comum que mencionamos no exercício? Sim. Vamos ver a correção. A charge foca na ideia de que a mentira não tem sustentação e ou durabilidade. Esse sentido é comprovado pelo conteúdo da manchete. Isso mesmo, volte comigo. Aqui, na manchete desse dia 20 de julho de 2018, o WhatsApp anuncia que irá limitar o compartilhamento de algumas informações, de algumas mensagens do aplicativo. E no mesmo dia, nós temos essa charge. Os dois têm relação, isso mesmo. O que nós temos aqui na charge é a opinião do cartunista a respeito disso. Os meios de comunicação, no caso o aplicativo, criou uma ferramenta, um recurso para tentar bloquear ou minimizar as mentiras que são propagadas, que são disseminadas. Então, conforme a manchete diz, o limite de mensagens será menor, o número de compartilhamentos será menor. Desse modo, a verdade vai permanecer e a mentira irá diminuir, deixará de ser compartilhada por um grande número de pessoas. Agora vejamos uma outra charge. Então você já tem uma base, um conhecimento. Então já vá analisando os elementos verbais, não verbais, e também a que fato, qual é a temática que o cartunista está opinando. Veja comigo. Temos já um título, Fake News. Temos alguns personagens, 3 personagens, e eles comentam, eles falam algo. Ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Percebeu? Conseguiu visualizar os elementos verbais, a frase que o personagem diz para a outra personagem? E também, como está a fisionomia, a expressão facial de cada um? Isso conta muito na interpretação. Conseguiu visualizar isso? O comportamento, os gestos que eles estão fazendo também? Então observe. Porque agora nós temos já sobre essa charge 2 perguntas no nosso exercício 3. Pergunta A quer saber: quem são as personagens dessa charge? B. Que crítica social ela expressa? Responda. Respondeu quem são as personagens e qual é a crítica que o cartunista faz na charge. Vejamos a resposta. Letra A. Possivelmente pai e filhos. Letra B.
fica expressa a crítica de que muitas pessoas se informam apenas através das redes sociais e acabam por receber notícias falsas. Isso mesmo, se nós voltarmos e verificarmos aqui o diálogo, né, na verdade a fala apenas do menino, não temos uma resposta da sua irmã possivelmente, é isso que há. Ele faz uma referência à mentira, temos o título fake news e a crítica que temos. Temos aqui ele mencionando papai, então podemos inferir que são filhos e um pai. Agora, pensando juntos ainda sobre essa charge, explique como o emprego da linguagem verbal e da linguagem não verbal podem provocar humor nessa charge. O humor depende de cada pessoa, mas o que pode aqui ser engraçado? O que pode gerar humor no leitor? A linguagem verbal apresenta a ideia de que a vida do pai é um eterno 1º de abril, popularmente Dia da Mentira. Já a linguagem não verbal apresenta o pai descabelado e com a barba por fazer, com o olhar fixo para o celular. Observe essas questões na charge. Nós temos aqui a referência realmente ao 1º de abril, o dia em que muitos fazem uma brincadeira de mentir, né? E a fisionomia do pai. Ele está com a barba realmente por fazer, vemos ali. Ele está um pouco até babando, salivando, e os seus olhos estão vidrados. Temos ali uma espiral, como se ele estivesse hipnotizado pelo aparelho celular, né? E o título e a fala do menino confirmam isso, que ele está lendo possivelmente algumas notícias em que ele está muito interessado devido a esse jeito dele se comportar. A charge, como um texto argumentativo, faz uso de operadores argumentativos para evidenciar sua tese. Vejamos esse trecho. Ontem foi o 1º de abril, mas o papai nem percebeu porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Tirando essa ideia do humor, que o pai vive em dias de mentiras, o diálogo feito, pensado pelo cartunista, expressa isso. Nós temos esses operadores, essas palavras que reforçam uma ideia de julgamento. O mas dá uma ideia oposta, uma oposição entre as ideias, entre a anterior e a sequente. Nós temos também o nem, que soma mais uma ideia. Nós temos o porquê, que faz uma justificativa em relação ao que foi dito anteriormente, e o apenas, que faz uma limitação de aonde ele se informa, que meio ele usa. E o ou seja, que faz uma explicação final, uma confirmação, uma conclusão, que sempre ele está em uma mentira. Qual figura de linguagem está presente no trecho em destaque? A vida dele é um eterno 1º de abril. Isso mesmo, qual que é a figura que nós temos aqui? É uma ironia, ele está satirizando o personagem, que a vida dele sempre vive dessa forma, sempre é uma mentira. Então há um fato irônico aqui em relação ao pai. Seguindo, temos uma outra charge, observe. Texto número 3, o título é Tiozão. Sabe, tio Pedro, se for aderir ao uso de máscaras, sugiro que pare de compartilhar fake news. Vimos a parte verbal. Agora observe bem a fisionomia do menino falando com seu tio, né? E a fisionomia do tio. Tem algo diferente aí na fisionomia dele, né? A esse uso da máscara. A pergunta número 4. Para estabelecer a crítica ao compartilhamento de notícias falsas, o cartunista fez uso de qual recurso? Explique. Responda.
Exercício número 4. Qual é o recurso utilizado pelo cartunista? Vejamos a resposta. O cartunista utiliza a intertextualidade, pois apresenta o personagem, tio Pedro, com o nariz comprido, devido ao compartilhamento de notícias falsas, referência ao personagem Pinóquio e suas aventuras cada vez que ele mente, o seu nariz cresce. Isso mesmo, você observou antes mesmo de começarmos a leitura da fala do menino. O personagem que faz o tio tem o seu nariz bem avantajado, bem longo. E ainda o diálogo, a fala que o menino faz com ele, nós temos a referência à máscara, que a máscara sempre estará rasgada se ele continuar mentindo. E uma referência direta ao personagem Pinóquio, um fato intertextual. Cada vez que o Pinóquio mentia, o seu nariz crescia. E é o que acontece com o tio do menino aqui. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Nela, nós realizamos a leitura e compreensão de charges, conversamos sobre seus temas e seus elementos composicionais. Identificamos as críticas presentes em cada texto. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!